41ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, prova mítica do calendário mundial do nosso atletismo, prova uma vez mais aqui realizada na pista das Açoteias. Apresentamos aqui os resumos das provas feminina e masculina, já a prova feminina com 6.150 metros de extensão. Nesta prova feminina, a principal participante em termos de favoritismo era Carla Salomé Rocha, que já vemos na frente da prova. Uma atleta extremamente conhecida, ainda bem jovem, nascida em 1990, e que foi muito feliz nesta mesma pista há 2 anos, quando se sagrou pela primeira vez campeã nacional de cross longo. A prova que ficou marcada pelo engano na contagem das voltas de Sara Moreira, que era talvez a principal favorita para o evento. Carla Salomé, no entanto, teve um desempenho tão bom que nunca ninguém poderá dizer, se não tem havido esse equívoco, Carla não teria sido na mesma campeã. E ela abordou esta competição no Algarve, este 41º Cross das Amendoeiras, completamente ao ataque, sabendo que, teoricamente, ninguém poderia fazer-lhe frente. Um atleta que tem tido enorme valia no que respeita às distâncias clássicas do atletismo e também em relação ao corta-mato e à estrada. Vemos já na perseguição Andrea Delstra, atleta holandesa, Mónica Silva, independente, e logo atrás Maria Slavik, atleta da Polónia, que vem de Krakow. Portanto, em termos de atletas portuguesas, apenas Mónica Silva tinha a alguma distância à sua frente Carla Salomé Rocha. Carla Salomé, que foi presença nos campeonatos da Europa nos 10.000 metros em 2016, nesse ano nos Jogos Olímpicos, o ano passado nos Campeonatos Mundiais de Londres, sempre na sua disciplina que é a melhor ainda para ela, os 10.000 metros, onde conseguiu o recorde pessoal no ano de Londres. Tem sido constante na abordagem à barreira dos 32 minutos e tem certamente uma valia muito superior, mas fica para a temporada que agora decorre o saber se Carla quererá estar nos campeonatos da Europa na disciplina dos 10.000 metros. Poderá ser uma opção, diremos, óbvia, ou então mesmo na prova da maratona. Dia lindíssimo aqui no Algarve, neste dialbar do mês de fevereiro, o mês de cross importante, quando vemos Ana Dias. Esta é uma atleta realmente mítica, tanto em termos de seleção nacional como dos clubes, porque participou ao longo de uma carreira enorme. Ela hoje tem 44 anos de idade, continua a ser uma boa fundista, obviamente a um nível mais popular, mas foi uma das atletas importantíssimas no meio fundo português ao longo de praticamente 2 décadas, tendo-se estreado ao mais alto nível nos campeonatos mundiais júniores que tiveram lugar em Lisboa em 1994 no estádio universitário. Carla Salomé a aparecer forte nesta prova desde o início, como já dissemos. Ela que vinha até de um resultado menos famoso na Taça dos Campeões Europeus de Clubes, onde, representando o Sporting Clube que regressou para esta temporada, acabou por ser 12ª e não contou para a equipa que se sagrou campeã da Europa. A equipa essa realmente a conseguir uma dobradinha só, feita no passado em termos portugueses pelo Maratona Clube de Portugal, mas aqui a aparecer a um nível já completamente diferente e mais consentente com aquilo que se espera de Carla Salomé. E espera-se que ela possa abordar a época de cross em pleno, a tentativa de voltar a um título nacional, para o qual pode ser uma das candidatas muito sérias, a julgar por aquilo que vimos aqui nas Açoteias. Ela que rapidamente ganhou uma grande vantagem sobre a Andrea Delstra, a holandesa que se tornou maratonista, sobretudo a partir de 2012, com uma estreia muito menos boa do que a da Carla Salomé Rocha. Vemos aqui a holandesa com o número 303, nascida em março de 1985. Mas que teve uma evolução extraordinária em Berlim no ano de 2015 para 2 horas 26 minutos e 46 segundos, tornando-se uma atleta de grande classe europeia. A holandesa passa aqui na zona da meta, na segunda posição, adiante de Mónica Silva e de Maria Slavik. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição, numa altura em que vemos de novo nas imagens essa histórica atleta do Algarve de Portugal, Ana Dias, aqui a concluir mais uma volta. Dizia, vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos o presidente do Turismo do Algarve, Desidério Silva, ele que também já foi presidente da Câmara Municipal de Albufeira e que muito contribuiu também para o desenvolvimento desta pista. Esta pista tem história, eu estou ligado um pouco a essa história e obviamente que nestas funções a minha preocupação é valorizar a prova, valorizar o atletismo, mas dar aqui um sinal de que o Algarve, e particularmente nesta altura do ano, tem, enfim, com este clima que hoje aqui temos, tem todas as potencialidades, as capacidades e as condições para podermos fazer aqui provas ao mais alto nível em termos mundiais. E portanto este cross é claramente um daqueles momentos em que há uma chamada de atenção para a região e obviamente também
numa altura em que, particularmente no inverno e na primavera, os números da região estão a subir e onde 2017 teve um recorde absoluto daquilo que é o número de visitantes e de dormidas. Eu acho que nós assim conseguimos consolidar a região e não só pelo sol e pela praia, mas claramente pelo sol e pela natureza e pelo desporto ao longo de todo o ano. Esse é o objetivo da região de turismo. E voltamos à prova, vamos para a última volta da competição feminina. E continuamos com um autêntico contrarrelógio de Carla Salomé Rocha, atleta que continua muito virada para todas as provas clássicas, é bem verdade. O ano passado estreou-se na maratona, com um resultado realmente brilhante na Maratona de Praga, 2 horas 27 minutos e 8 segundos. Lugar de 6º a 7 de maio, de uma das mais rápidas maratonas da Europa. Isto deu-lhe expectativas óbvias para avançar no sentido de ainda melhores resultados. Também se pode vangloriar de um 2º lugar na Maratona do Porto, quando bateu Filomena Costa, e apenas foi batida por uma africana, e fazendo o 2º tempo da sua carreira, com 2 horas 31 minutos e 1 segundo. Portanto, isto mostra bem a viragem da Carla Salomé para a estrada. É um canto de sereia que a maior parte das atletas de categoria não conseguem resistir, na verdade. Mas é também a entrada num mundo particular onde as africanas têm grande predominância e aí acolitadas mais de perto por asiáticas e por atletas do continente americano do que nos homens, fazendo com que o se ingrar dentro dos rankings da maratona seja muito difícil. Mas isso é uma questão para um futuro de médio prazo a desenvolver. Carla Salomé tem outras opções. Para já o cross continua a ser uma importante vertente para esta atleta, que já está habituada a representar Portugal nos campeonatos da Europa da disciplina, que se disputam, como se sabe, todos os meses de dezembro. Mas dito isto, é de frisar que Carla Salomé teve um ano de 2017 muito interessante nas provas de estrada, também marcado pela obtenção do recorde pessoal na meia maratona de Lisboa, nessa distância clássica, com 73 minutos e 1 segundo. Em suma, um ano rico para a Carla, que desemboca neste 2018 pleno de esperanças. Quando atrás víamos a Mónica Silva tentando não largar a Andrea Delstra maratonista, como dissemos, Mónica Silva também a virar-se para essa distância nos tempos mais recentes. Ainda recentemente esteve à beira de bater o recorde pessoal na Maratona de Valência, onde foi 8ª no final do ano passado, a 19 de novembro, com 2 horas 34 minutos e 4 segundos. E é uma atleta bastante resistente, não muito rápida, mas que tem nessa vertente de uma grande endurance a possibilidade de apontar para as 2 horas e 30. Julgamos que no curto, médio prazo terá um resultado também de classe internacional. Andrea Delstra, esta maratonista holandesa, nunca foi muito forte nas distâncias clássicas, daí a sua viragem para aqui, para a estrada. Por exemplo, se compararmos com a Carla Salomé Rocha, o recorde da Delstra é quase 3 minutos mais lento. A Carla Salomé tem 32,05, a Delstra 34,55, consequentemente uma distância abismal. Mas claro que isto na estrada é diferente e para já a holandesa vai ter um recorde pessoal superior, ela que esteve nos Jogos do Rio, onde alcançou a 60ª posição, numa prova extremamente difícil devido ao calor e umidade verdadeiramente brutais. Quanto à Mónica Silva, em termos mais recentes, obteve um 2º lugar na meia maratona de Viana do Castelo e mostrou uma forma crescente. Depois de um período difícil entre os finais de 2015 e de 2016, em que ela praticamente não competiu, com problemas físicos, Mónica está de regresso a um bom nível e contamos com ela para uma temporada interessante no que respeita ao meio fundo feminino. Isto quando Carla Salomé evoluía para cortar a linha da meta, com o tempo final de 20 minutos e 44 segundos e uma vantagem muito clara sobre a Andrea Delstra, que terminava em 21 minutos e 15 segundos, mas uma posição válida para a holandesa dentro das possibilidades que a prova sugeriu. Depois, Mónica Silva, que vemos já ali atrás de cinzento, iria alcançar a 3ª posição, 21 minutos e 24 segundos para a atleta a correr como individual. Maria Slavik da Polónia, bem mais para trás, para finalizar no 4º lugar, com 21 minutos e 52 segundos. Ana Dias seria a 5ª, 23 minutos e 24 segundos para a atleta que corre agora pelo Clube Desportivo das Areias de São João. Depois, na meta ainda, e nas posições imediatas, Catarina Guerreiro, Liliana Veríssimo, Ana Catarina Dias, Irina Coelho e Ana Lourenço. Sim, claro que todos os atletas que participam em provas querem sempre ganhar, eu não era diferente, por isso mesmo acabei por impor o meu ritmo e ficar isolada, o que é ainda melhor, é sinal que a preparação está a correr tudo dentro do normal e agora vamos ver daqui para a frente o que o futuro me reserva, espero que coisas boas. Foi uma bela corrida, nunca se sentiu ameaçada? Há certas partes nós não conseguimos ver o retorno e aí está, o problema da atleta que toma a dianteira não sabe o que poderá acontecer nas nossas costas. Só depois, à segunda volta, é que consegui percebi que estava a ganhar alguma distância e acabou por correr bem. Eu não estou a treinar para corta-mato, mas os objetivos são outros e eu como tive o convite, eu
aceitei, e eu corta-mato e já não faço desde 2016, como é que vai ser? 2017 evolucionada, pronto, não fiz corta-mato, e agora como estou individual opto por competir provas que me dê sustento, não é verdade? Então arrisquei, vim aqui, gostei da sensação, já fui feliz aqui, em 2016 fiquei em terceiro no Campeonato Nacional, então pronto, gostei. A Salomé está bem, está forte, está a correr mesmo para o Campeonato Nacional de corta-mato pelo Sporting, e acho que vai ser uma grande candidata a vencer, pelo que eu vi hoje. Senti-me bem, este cross é muito especial para mim, vivi aqui grandes momentos na altura, no auge da minha carreira, e correr aqui é sempre bom. A Ana já é veterana, mas mesmo assim hoje foi aqui quinta classificada. Ficou surpreendida com este resultado? Sim, eu acho que este ano em femininos não teve também o nível que costuma ter, tão forte, mas claro que fico satisfeita porque é sinal que ainda vou andando aqui e gosto, né? Gosto de estar aqui presente. Estamos a acompanhar a 41ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, aqui na mítica pista de corta-mato da Aldeia das Aceteias, em Albufeira, no Algarve. E vamos já para a prova masculina, 9.350 metros de extensão. Esta prova masculina tinha um grande convidado, e quando falamos em grande, dizemos-lo mesmo em termos de qualidade atlética e de estatura física. O marroquino Sofiane El Bakkali, atleta extremamente jovem, nascido em janeiro de 1996, que tomou logo o comando da prova, agora na companhia de uma falange forte de atletas do Sporting Clube de Portugal. Paulo Pinheiro um bocadinho mais para trás, estavam já ali o Rui Pedro Silva, o Hélder Santos, Pedro Ribeiro, marido da Sara Moreira, entre outros, também o Andralino Furtado, que acabaria por ser trazado mais para diante. Pelotão mais extenso que no lado feminino, El Bakkali, lógico favorito, mas um Rui Pedro Silva que vem regressando a uma condição mais consentânea para um atleta que foi campeão nacional, tanto em estrada como em cross, vai-se verificando nos tempos mais recentes. Também ali, com as cores do Benfica, Luís Miguel Borges pela frente da prova, o que não duraria para toda esta competição, nesta magnífica pista, de facto, espaço muito aberto, torna a pista permeável ao vento nos dias em que isso acontece, mas na maior parte das vezes a pista torna-se ótima para a realização de provas de cross. Há espaço, há verdura, há um terreno propício, praticamente uma pista com os seus altos e baixos, mas não muito pronunciados, e há Tiago Costa na frente da prova, atleta que está no Sporting há bastante pouco tempo na sua carreira, um atleta talentoso, que nos campeonatos nacionais de estrada, no entanto, se quedou aquém dos 10 primeiros, a 13 de janeiro, no Estádio Nacional, portanto, no Concelho de Oeiras, às portas de Lisboa, evidentemente, 11º lugar, então, para Tiago Costa. Também presente aqui no grupo da frente um atleta pouco conhecido em Portugal, mas que corria pelo Grupo Desportivo Piquenique, a equipa da Associação de Atletismo do Algarve. Falamos de Nicolai Soare, Nicolai Alexandru Soare, mais precisamente, nascido em agosto de 1991, romeno, atleta que já por 2 vezes foi medalha de prata dos Jogos Mundiais Universitários, a última das quais em Taipei, em 2017, anteriormente, 2 anos antes, também segundo classificado. Soare, que tem mesmo o recorde pessoal conseguido nessas condições de grande dificuldade, com uma umidade enorme e muito calor. Vinha aqui pelo grupo da frente. É de facto um atleta interessante, embora se pense que ele se vá virar certamente para as provas de estrada com maior predomínio. Esteve nos campeonatos da Europa de cross, em Chamorin, na Eslováquia. O Soare foi 46º. El Bakkali, obviamente, pouco virado para o cross. E falando dele, estamos a referir um atleta marroquino que teve uma progressão gigantesca entre 2015 e 2016, ao ponto de, aos 20 anos de idade, ter ficado muito próximo do pódio nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 4º lugar. Resultado que ele corrigiu, se assim se pode falar, para a 2ª posição, medalha de prata nos Mundiais de Londres de 2017. De resto, mais tarde, em setembro, em Bruxelas, El Bakkali faria uma das melhores marcas dos últimos anos na prova de obstáculos, com 8 minutos, 4 segundos e 83 centésimos. Um atleta de extrema classe mundial, estava aqui na frente da prova, onde se encontrava também Ricardo Ribas durante alguns momentos, e mais para trás, outro atleta que é recente no Benfica, Hermano Ferreira, ele que foi terceiro na São Silvestre de Lisboa, que já ganhou no final do ano passado, não conseguir aguentar o ritmo na frente, e também por alguns momentos o Alexandru Soare a ter dificuldades para se manter, com um Rui Pedro Silva e um El Bakkali faziam as despesas da prova, e Rui Pedro Silva a estar muitíssimo bem. Passa um atleta que não é muito referenciado no cross, mas é um atleta extraordinário e um fora de série, e que de resto, muito recentemente, mostrou estar perfeitamente em forma ao correr o meeting de Liévin, no norte de França, naquela que é uma das pistas cobertas da Europa para melhor expressão nas distâncias longas e também nos 200 e 400 metros. Aí fez 7:41,88
nos 3.000 metros planos, uma das melhores marcas mundiais da temporada e um recorde pessoal superior ao de ar livre. Portanto, era um El Bakkali em forma, aquele que aparecia aqui nas azoteias, embora numa distância que não é tão habitual para ele nos tempos atuais. O grupo da frente compacta-se um pouco mais, com o Hermano Ferreira a subir de novo e a aproximar-se da cauda do grupo, deixando alguma indecisão, embora o marroquino fosse claramente o favorito. Numa altura em que vamos a nova passagem pela zona VIP da competição para escutarmos Carlos Silva e Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira. É um cross com muitos pergaminhos no nosso concelho, aqui no Algarve, em Albufeira, que nós muito apreciamos e que também faz parte da nossa política, não só de desporto, mas também associar o desporto ao turismo. Temos aqui muitos atletas estrangeiros e nacionais e esta montra, esta luz da Algarvia é um convite à prática desportiva ao ar livre e, portanto, esta prova que já tem realmente tradição forte é algo que nós queremos implementar sempre, porque, por um lado, é um exemplo para a nossa juventude e nós temos aí um papel fundamental na formação dos nossos jovens e, ao mesmo tempo, também a competição, porque ela em si mesma é boa, é bonita, numa prática desportiva que é o atletismo e por outro lado, a área do turismo. Também essa área é importante para nós, uma vez que, embora digamos que a galinha dos ovos de ouro será o turismo balnear, mas o Algarve não se esgota aí, o Algarve tem muito mais para dar. E voltamos então ao circuito. Passagem de Luís Miguel Borges com o número 4 e Pedro Ribeiro com o número 6, com o número 11 Andralino Furtado, do Sporting, tapando parcialmente Jorge Varela, do Areias São João, e ainda a passagem do José Moreira e do Hélder Santos. Hélder Santos, que esteve em muito boa forma por altura do Grande Prémio de Natal em Lisboa, que ganhou no princípio de dezembro, mas baixou bastante de andamento em provas sucessivas, acabaria por ser o 10º no Campeonato Nacional de Estrada, o que não é um resultado que se possa considerar mau, mas Hélder Santos tem potencial para muito mais, sem dúvida alguma. Uma prova que foi algo atípica e que teve, por momentos, o domínio, inclusive, de um triatleta do Benfica, muito conhecido, obviamente, o 5º classificado olímpico João Pereira. Aqui o Hélder Santos claramente atrasado, com alguns atletas de boa valia por perto, e, entretanto, o Rui Pedro Silva não conseguia aguentar Soufiane El Bakkali com alguma lógica. O marroquino começava a adiantar-se com um ar de toda a naturalidade, correndo de uma forma bem económica. Ele que tem claramente potencial para baixar dos 8 minutos nos 3.000 obstáculos, apanágio de raríssimos atletas, e aliás até hoje de nenhum europeu, não sendo um europeu, na verdade Marrocos tem um recorde bem abaixo dessa fasquia, é o único país do mundo que pode prevalecer-se disso, juntamente com o Quénia. Pois então, Soufiane El Bakkali, seguido do Rui Pedro Silva, entravam para as duas voltas finais, dobrando vários atletas atrasados em relação a eles por uma volta. E já na zona VIP, também António Moreno em representação da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto. Vejo esta prova como mais um dos grandes momentos de afirmação do desporto no Algarve, porque há este magnífico sol que é vendido e o turismo, muito bem, mas o desporto é muito mais, mas o Algarve é muito mais do que isso. E o Algarve tem sido 41 anos, não é propriamente 40 dias, e esta prova traz aqui as melhores equipas portuguesas, traz aqui os melhores do mundo e todos os anos renova, e esta prova afirma aquilo que eu estava a dizer ainda há bocado, que se reparar hoje estamos com ciclismo ali no Alto do Malhão, estamos com o atletismo aqui, vamos ter brevemente também a Algarve Cup em futebol feminino, portanto o Algarve está em grande força no desporto, e a afirmação de uma região também se faz com o desporto. E vamos então para a última volta no setor masculino. À entrada para esta última volta, Rui Pedro Silva voltava a assumir o comando, mostrando que não estava convencido da superioridade definitiva de El Bakkali. Os dois com muita vantagem sobre os concorrentes diretos. Claro que a imagem não torna isso tão aparente, na medida em que continuam a haver muitos atletas dobrados nesta maravilhosa pista das Azoteias, num belíssimo dia de quase primavera, um dia de inverno em que era bom correr de longas distâncias, no meio de muita vegetação, de ar puro, circunstâncias ótimas que fizeram desta pista ao longo dos anos e de outras que acolheram o Cross das Amendoeiras, pistas notáveis para a prática da corrida de longa distância. Uma corrida de longa distância que, infelizmente, tem feito cada vez menos parte dos programas de competição e de treino para os atletas europeus, e muitos responsabilizam o abaixamento do Cross na Europa por esse mesmo facto. O abaixamento do Cross e o abaixamento das provas dele derivadas, as provas para as quais o Cross serviria como que de preparação, nas provas clássicas em pista e também na estrada. Mais para trás, Rui Pedro Silva, entretanto, tentava tudo por tudo, mas vamos entrar numa fase da prova em que El Bakkali vai colocar a sua superioridade em pista de forma inevitável, enquanto lá atrás Alexandro Soares conseguia
distanciar Tiago Costa e Ricardo Ribas na procura da terceira posição, portanto do último lugar do pódio. Vamos ver também o atleta do Sporting ainda em evidência na parte final, com uma boa recuperação. Hermano Ferreira ia perdendo terreno em relação aos da frente. A prova ia-se escalonando desta maneira, com os melhores atletas algarvios a ficarem em cima da 10ª posição. Fuga de El Bakkali, definitiva, a partir daqui. Estamos praticamente na reta oposta da meta. Vamos virar na direção do lado esquerdo, do lado direito para os atletas, do lado esquerdo para quem segue estas imagens, e depois uma longa reta levará até ao funil final, onde a glória, por exemplo, acolheu Jéssica Augusto, campeã da Europa nesta pista no ano de 2010. El Bakkali para a vitória, um prenúncio interessante para este atleta nesta temporada em que tem essa marca de 7,40 e 88 em Liévin nos 3 mil metros e um terceiro lugar no Cross de Antrim. Desta vez, primeira vitória, certamente de muitas, de Soufiane El Bakkali em 2018. Rui Pedro Silva, excelente segundo classificado para o atleta de Marrocos, 28 minutos e 13 segundos para Rui Pedro Silva, 28 minutos e 16 segundos. O romeno Nicolae Alexandru Soares era terceiro com 29 minutos e 1 segundo e com um bom final. Tiago Costa agarrava a 4ª posição. Boa prestação do atleta agora no Sporting Clube de Portugal para finalizar com 29 minutos e 6 segundos. Uma boa recuperação, como há pouco referenciámos, permitiu a Paulo Pinheiro do Sporting ser o 5º classificado, adiante de Ricardo Ribas, 6º, Hermano Ferreira, 7º, Pedro Ribeiro, 8º, Hélder Santos, 9º e José Moreira, 10º. Que a chegada de Ribas, depois o Hermano Ferreira, José Moreira viria então para essa 10ª posição, Jorge Varela foi 11º, Andrelino Furtado 12º. J'ai vu le start list, le favori, il gagne. C'est moi, il n'y a pas d'autres athlètes bien, mais à la fin, le problème est un petit déchirure de notre tendon, mais il finit bien dans les derniers kilomètres. Uma corrida muito renhida, onde eu dei tudo por tudo para conseguir vencer, mas era muito difícil ou quase impossível, porque o atleta que ganhou foi quarto nos últimos Jogos Olímpicos e era muito complicado. Em todo o caso, o Rui Pedro esteve bastante tempo ao lado dele. Sim, dei aquilo que tinha, fui sempre no meu máximo, mas estou muito contente com a minha corrida hoje. E a oportunidade para escutarmos também o presidente da Associação de Atletismo do Algarve, Jorge Candeias. Faço um balanço positivo. Portanto, é natural as pessoas todas mandarem os parabéns pela grande organização e parece que de ano para ano aumentamos a qualidade da organização. Tivemos mais participantes em todos os escalões, o que foi um êxito, e ainda por cima a prova foi ganha por um grande campeão que foi descer quarto nos Jogos Olímpicos, e tivemos cá a equipa do Sporting campeã da Europa, que para nós foi um grande orgulho, uns dias antes de terem sido campeões europeus e estarmos no nosso cross. E assim foi a reportagem na 41ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, na pista das Aceteias, em Albufeira, no Algarve.